Filipenses 2, verso 8. Vamos ler, acompanhe na sua Bíblia. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador perfeito e eterno. Abençoe a todos nesta hora. Pedimos em teu nome. Amém. Quando eu estava no último ano do curso teológico que fiz, seminário, era requerido de nós, os que iam formar, uma tese, um trabalho, era chamado de tese, sobre um tema bíblico. Era oferecido vários temas, vários títulos para serem discorridos. E eu escolhi um que tem a ver com o que eu vou falar um pouco hoje. Este título que eu escolhi naquele tempo, naquela época, foi sobre o cristianismo como única religião aprovada por Deus. Você pode até ficar um pouco pensativo e dizer, mas nem todos, ou as religiões não são boas, não são adequadas. Eu te afirmo que não, porque nem todos os sistemas religiosos partiram de uma revelação de Deus. Às vezes partiram da criatividade humana, da curiosidade humana, do esforço humano. Só o cristianismo mesmo é fruto de uma revelação. Apenas o cristianismo apresenta credenciais de um caminho plenamente confirmado por Deus. Como nós podemos analisar um sistema religioso? A melhor maneira de analisarmos um sistema religioso é analisando o caráter, a natureza do fundador daquele movimento. Se você então for analisar a partir do fundador, você vai ver que há muitas religiosidades, há muitos fundadores, mas pouco se diz a respeito deles. Agora, quando nós voltamos para o cristianismo, o que é dito a respeito de Jesus? O que Jesus disse a respeito de si mesmo? O que os contemporâneos de Jesus falaram a respeito dele? O que os convertidos ao longo dos tempos vêm declarando e testificando a respeito de Jesus? Será que tem o mesmo volume, mesmo número de testemunhos pelo mundo afora a respeito de Maomé que tem sobre Jesus? Eu nunca vi falar um testemunho sobre Maomé. Nunca ouvi ninguém dar um testemunho dizendo, né? Maomé me ensinou isso, aquilo, ou me curou, ou me salvou, ou me perdoou. Nunca vi ninguém falar nada especificamente sobre um impacto espiritual na vida dele através de Confúcio, Maomé, Buda e outros líderes. Mas sobre Jesus, o mundo inteiro tem gente levantando e dizendo: Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida, Jesus falou comigo, Jesus está me guiando pelo caminho da verdade. O Senhor Jesus falou coisas e caminhou neste mundo com uma postura completamente superior à de todos os outros que já tinham trilhado por aqui. Se formos buscar o nome dos principais líderes que o mundo conheceu religiosamente, nós vamos ter que começar lá por Abraão, Moisés, José, Daniel, Samuel. Foram grandes, notadamente grandes homens que trilharam por este mundo. Mas nenhum deles disse o que Jesus disse. Nenhum deles exerceu uma autoridade ao ensinar com tanta segurança e propriedade como Jesus. Então vamos lá. Por que Jesus então assume
uma posição de autoridade absoluta, confiável, segura, de que você pode, de fato, seguir os passos dele e saber que está andando dentro da vontade de Deus e ter a segurança de que um dia vai chegar no céu. Primeiro, porque o Senhor Jesus, quando desceu, quando veio a este mundo, ele entrou na história, entrou no contexto deste planeta e da vida humana, pelo milagre e pelo mistério da encarnação. Quando ele assumiu a forma humana, vindo a este mundo milagrosamente gerado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo igual a Deus, igual ao Pai, em plenitude de poder, glória e eternidade, ele então assume esta natureza humana. E aí ele começa vivendo entre nós, tendo duas naturezas. Ele já tinha uma, que era a natureza divina, eterna, uma igual ao Pai. O Filho eterno de Deus é tão infinito, é tão todo-poderoso, é tão onipresente, onisciente quanto o Pai. Mas ele desce, ele deixa a esfera celestial, ele deixa a dimensão do céu e da glória, e ele vem a este mundo. E quando ele entra neste mundo, entra pelo milagre da encarnação e assume uma segunda natureza, que é a natureza humana. Ele assumiu um corpo humano, uma natureza humana, uma alma humana. E a partir desse momento, então, e isto é muito importante o que eu estou falando, porque é de capital importância para você entender, porque ele é o único Salvador, porque não pode haver ninguém igual a ele. Ele é único, absoluto no projeto de salvação de Deus para a humanidade. A partir então da encarnação, Jesus passa a ter uma dupla natureza, e isto é uma doutrina bíblica. E dentro desta dupla natureza, Jesus então era tanto Deus quanto homem ao mesmo tempo. E é muito importante entender que ele não era humano em um momento e divino em outro. Não. O tempo todo, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Você fala, pastor, mas que mistério? É mistério mesmo. É o mistério da encarnação. Por isso que Jesus assume uma posição que nenhum outro homem jamais poderia assumir. Moisés era 100% homem só. Samuel, Davi, todos esses grandes líderes religiosos que o mundo conhece, eram só homem. Então, nada em Jesus era aparente. Os discípulos comprovaram tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Eles viram Jesus andar sobre as águas, mas também tocaram nele e comeram com ele. A encarnação, conforme João escreveu no Evangelho, a encarnação do Verbo era uma necessidade para um Salvador perfeito. É claro que nós não podemos entender mistérios na sua profundidade. Nós podemos saber que ele é um fato, mas nós não podemos explicar. Somente Deus, na sua infinitude, podia ter feito essa obra, enviar seu Filho, fazer ele passar pelo processo da encarnação, nascer como homem, sem deixar de ser Deus. Não podemos explicar, mas podemos crer. E por que nós podemos crer? Porque está escrito na palavra de Deus. O que o Senhor Jesus então apresenta na sua pregação, na sua doutrina, que o torna extremamente singular? Primeiro, Jesus deixou bem claro que ele não havia existido, passado a existir quando nasceu neste mundo. Jesus deixou bem claro que ele tinha uma pré-existência eterna.
Antes de vir a este mundo, ele vivia com o Pai. E ele disse assim: agora glorifica-me na terra, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, antes que você existisse, antes que os mares, as montanhas, antes que tudo isso existisse, Jesus já estava lá com o Pai. Quando o Pai decidiu criar o universo, lá estava o Filho com o Pai criando as coisas. Tanto que a Bíblia atribui o poder da criação tanto ao Pai como ao Filho. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus todas as coisas. No princípio criou Deus céus e terra. Em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz assim, sobre Jesus: mas todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a pergunta é essa: quem criou o universo? Foi o Pai ou foi o Filho? Foram ambos. Eles eram um, numa unidade perfeita, numa vontade única, num propósito singular. Eles criaram todas as coisas, Pai e Filho. Você fala, isso é muito misterioso. Sim, mas um pouco desse mistério foi explicado. Jesus desceu até nós. Nós temos as palavras literais de Jesus Cristo escritas aqui no Evangelho. Deus se encarregou de deixar um documento para que nós conhecêssemos um pouco, ainda estando do lado de cá, conhecêssemos um pouco do que é que está sendo preparado do lado de lá. Aquele que vivia lá trouxe-nos boas notícias e informações sobre como seguir o caminho até aquele outro lugar perfeito, santo, que a Bíblia chama de céu, morada eterna, cidade celestial. Jesus disse assim: Pai, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O Pai amava o Filho amava o Pai. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, nós sabemos que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se amavam. O amor de Deus estava circunscrito a uma comunhão perfeita do Deus Trino. Mas Deus, tendo tanto amor, resolve então fazer uma criação para, de forma específica e de uma forma objetiva, expressar o seu amor. Na realidade, tudo que Deus criou tem um toque deste amor precioso, glorioso de Deus. E quando Ele cria o homem, então, Deus derrama, Deus coloca muito do seu amor na nossa própria existência. A forma como Ele nos fez foi diferente de toda a criação. A Bíblia diz que toda a criação foi feita pela sua palavra. O homem, Deus tocou, fez com as mãos e depois soprou o hálito, o poder, a virtude da vida, infundindo no primeiro homem o ser vivente. O homem que era como aparentemente apenas um boneco formado do pó da terra, passa a ser um ser inteligente, capaz de conhecer a Deus, de amar a Deus, de conviver com Deus, de compartilhar com Deus de toda a grandeza e toda a glória do seu poderoso nome. O Senhor Jesus igualou-se ao Pai. Essa é a diferença. Nenhum outro homem que pisou sobre a terra falou o que Jesus falou. É como alguém disse: ou Jesus era o que ele dizia ser, ou então ele era o mais desvairado dos homens. Alguém dizer que ele era um bom homem e dizer não, ele não é Deus, é uma contradição tremenda, porque ele disse as palavras que comprovam que ele é igual ao Pai. Então alguém disser, não, ele é um bom homem, não, ele foi um profeta, não, ele foi um pregador, um mestre, mas se ficar só até aí, não dizer, ele é Deus igual ao Pai em tudo, é a mesma coisa que dizer, não, ele é um desvairado, porque ele declarou ser Deus. Um dia eu estava pregando na rua, num lugar público, um senhor ficou olhando para mim um tempão assim, enquanto eu pregava. Quando eu terminei de pregar, eu cheguei perto dele e disse, o senhor quer aceitar Jesus? Ele olhou bem para mim e disse, eu sou Deus. É claro que ele estava na mesma categoria de um ovo cozido para mim.
É claro que ele não era Deus, jamais. Agora Jesus chegou e disse: eu sou Deus. Se alguém disser não, ele não é Deus, então por favor, não chame ele de bom homem. Não diga que ele é um espírito de luz. Ele não falou que é um espírito de luz. Ele não disse que era um bom homem. Ele não disse que era mestre apenas. Ele disse: eu sou igual ao Pai. Essa foi a revelação de Cristo, igual ao Pai em tudo. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Essa expressão eu sou só saiu da boca de Deus Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando apareceu para Moisés no deserto. E Moisés perguntou o nome: qual é o teu nome? Somente esses lábios falaram essa palavra até hoje na história da humanidade. Deus, o Deus eterno, disse: eu sou o que sou. E então chega Jesus, e no meio de um grupo de judeus religiosos que conhecia bem o Velho Testamento, conhecia bem as palavras que foram ditas para Moisés, disseram para ele, para Jesus: você diz que conhece Abraão, mas você é tão jovem. Abraão viveu há 2000 anos atrás. Você não tem nem 50 anos. Na época Jesus tinha menos de 30, no máximo 30, aliás. Como é que você pode dizer que tem esse conhecimento de Abraão? Então Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse eu sou, eles entenderam que Jesus estava usando as palavras do Deus eterno. Eu sou? Como assim você pode dizer o que só o Deus eterno diz? E a Bíblia diz que eles queriam apedrejá-lo, porque consideraram que ele estava blasfemando. Mas na realidade, Jesus era mesmo antes de Abraão. Ele conhecia Abraão, sim. Embora sendo na sua encarnação um jovem de 30 anos, ele podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus estava com o Pai desde a eternidade passada. Jesus fez uma outra coisa que nenhum outro homem fez jamais. Jesus declarou o seu poder sobre a morte, quando ele falou aos judeus. Ali em Caná da Galileia, Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. João explica que Jesus não estava falando do templo de Jerusalém. E João escreve: mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João capítulo 2, versos 21 e 22. Nenhum ser humano jamais teve o poder de entregar a vida e depois o poder de retomá-la. Ninguém jamais teve esse poder. Maomé morreu, está morto, nunca mais voltou à vida. Buda também, Confúcio, Allan Kardec, todos os pregadores, todos os papas, todos os religiosos que morrem, ficam mortos. Jesus disse: derribai esse templo, em 3 dias o reedificarei. Jesus também disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, 17 e 18. Somente Jesus tem o atributo divino da imortalidade. Ele disse que seria o agente da sua própria ressurreição. Hoje, pela graça de Deus, você que crê em Jesus pode dizer: eu tenho a vida eterna, e se eu vier a morrer, meu corpo ainda for sepultado, eu ressuscitarei. Você vai ressuscitar pelo poder de Deus. Mas Jesus disse: eu ressuscitarei pelo meu próprio poder. Porque Ele é o Senhor da imortalidade, Ele é o dono da vida. Ele tinha dito: eu sou a vida. Ele se sujeitou ao aguilhão da morte, mas ele disse: se derrubarem esse templo,
voltarei a reedificá-lo. Paulo disse: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. O que mais a Bíblia fala a respeito desse Senhor, desse Mestre, desse Deus cheio de graça que veio até nós? A Bíblia diz que Jesus Cristo é eterno e imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é onisciente. Onisciente é aquele que conhece tudo. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Mateus 9:3 e 4. Jesus Cristo é onipresente. Durante a encarnação ele não exerceu em momento algum esse atributo. Onipresente é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus pode encher todo o universo. Deus pode responder orações de todos os seus seguidores, nas diversas línguas e idiomas que existem em toda parte da terra. Deus é capaz de codificar, decifrar todos os idiomas e responder imediatamente o clamor e a súplica de todos os seus servos, em todo o tempo e em todo lugar. Isso é só coisa de Deus, só Deus pode. Então o Senhor é onipresente, ou seja, Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele apareceu para os seus discípulos e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele tinha dito ainda no Evangelho de Mateus, para confirmar isso da ressurreição, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Esta promessa é válida para todos os milhões de seguidores de Cristo, que se estiverem reunidos agora em todas as partes do mundo, pode contar com sua presença. Igualmente como nós contamos com Ele aqui, outros em outras partes do mundo também estão contando e crendo e sentindo a sua presença. Teria um homem comum condição de garantir que estaria com seus seguidores o tempo inteiro, ao mesmo tempo, em todos os lugares? O Senhor Jesus também declarou a sua onipotência. O que é a onipotência? Todo o poder. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele disse todo, é todo, não sobra nada para ninguém. Os atributos divinos provam que Jesus Cristo é Deus. Mas a Bíblia diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui tem aquela palavrinha grega da teologia, a palavra kenosis, que significa, que ensina sobre o autoesvaziamento de Cristo em sua encarnação. A kenosis é exatamente esse processo dele vir até nós, deixando a glória celestial, o corpo divino, assumindo um corpo humano, conservando a sua natureza divina, mas despindo em parte, esvaziando em parte de toda aquela glória. Chama-se kenosis, é autorrenúncia. Agora é importante que na kenosis Jesus autorrenuncia, mas não deixa de ser Deus. Ele deixou de lado a glória, deixou de lado o poder, deixou de lado a exaltação dos anjos, deixou de lado muita coisa, mas ele não deixou de lado a sua divindade. Ele não podia em tempo e em época nenhuma deixar de ser Deus. Ele seria sempre e será sempre Deus eterno. Mas ele chegou a dizer, por exemplo, em Mateus 24:36, quando ele está falando do tempo da sua vinda, da sua segunda vinda a este mundo. A primeira foi a encarnação, a segunda vai ser agora, em nossos dias. Está chegando o dia, está chegando a hora em que o Senhor Jesus virá.
Ele vai reinar neste mundo, Ele vai ser Senhor dessa terra. Enquanto Ele falava sobre isso, Ele disse assim: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí você diz: mas pastor, Jesus disse então que Ele não sabia o dia e a hora da sua vinda. O Senhor disse que Ele é onisciente, conhece os pensamentos, conhece todas as coisas. Então nós vemos que Jesus, aí que está que é nós, Ele esvaziou-se do direito de saber do dia e da hora em que o Pai o mandaria voltar a este mundo. Ele abdicou desse conhecimento. Eu já vi pessoas dizer: mas Ele era Deus. Sendo Deus, Ele não poderia deixar de saber. Espera aí, se Ele é Deus, Ele deixa de saber do que Ele quiser. Isso é o mínimo que um Deus pode fazer, é dizer: eu não quero saber. Sobre isso, eu não quero saber, eu não vou saber. Agora, se você perguntar para mim hoje, Jesus sabe? Claro que sabe. Ele estava falando na encarnação. Agora Ele é um com o Pai em plenitude de conhecimento. Todos os segredos do universo, todo o segredo do Pai está com o Filho. Mas naqueles dias, Ele realmente abria a mão, esvaziando-se de si mesmo, de certos conhecimentos, de certos privilégios da divindade. Jesus jamais deixou de ser todo-poderoso também, mas Ele resolveu submeter a vontade do Pai, mesmo indo para o sofrimento, indo para a própria morte. A Bíblia diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz, a encarnação, Cristo reduzir-se à condição de um servo e até mesmo de alguém que se submete ao sofrimento. Irmãos, isso é por demais elevado para a mente humana, mas é o que a Bíblia diz. Ele, sendo igual ao Pai em tudo, fez-se igual a nós para morrer em nosso lugar. A pergunta é essa: por que então Ele tinha que se tornar um homem? Porque nenhum homem pecador poderia salvar os outros homens pecadores. Se Moisés tentasse morrer para salvar a tua alma, você ia se perder, porque Moisés não podia salvar a sua alma, nem Davi, nem Samuel, nem os grandes homens do passado. Mas como nenhum homem pecador poderia salvar outros homens pecadores, como resgate pelo pecado exigia um sacrifício perfeito, então era necessário alguém absolutamente santo que viesse morrer em nosso lugar, em favor dos transgressores. Como não existia esse tal homem sobre a terra, e somente Deus é absolutamente santo, e Deus não pode morrer, para resolver o dilema, então Deus fez-se homem para morrer pelos homens. A frase ficou curtinha e bem resumida, e não explica tudo, ainda fica um grande mistério para a gente pensar. Mas o fato é que isso que a Bíblia diz: Ele fez-se pecado por nós. Aquele que nenhum pecado conheceu, fez-se pecado por nós, para que pela sua justiça fôssemos justificados. E Ele fez isto, vindo para estar aqui conosco, andar entre nós, pregar e deixar sua doutrina, sua palavra, para você ter certeza de que está caminhando na luz. Jesus fez isto primeiro para revelar o Pai para nós. Quem conhece a Deus senão o Filho? E quem conhece o Filho senão o Pai? Jesus disse assim: e o Filho, somente o Filho pode revelar o Pai, aquele que o Filho quiser revelar. Ele conhece o Pai e pode revelar o Pai, só Ele. Se nós entendemos que conhecemos um pouquinho a Deus, se nós entendemos que temos uma revelação de Deus, essa revelação só é possível através de Cristo. Só o Filho pode revelar o Pai. Era necessário então que Cristo, que era o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, se encarnasse, viesse a este mundo para nos mostrar de forma visível como é o Deus invisível. Assim Cristo fez-se homem para revelar Deus aos homens. O Senhor estava no fim do ministério com os apóstolos no dia da ceia,
E Jesus começa a falar sobre o caminho, a verdade, a vida, sobre o céu, sobre a casa do Pai. E então Felipe interrompe Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É bom deixar bem claro nesta passagem aqui, que Jesus não disse em momento nenhum que ele era o Pai, mas ele disse que o Pai estava nele, e que ele revelava o Pai para os seus seguidores. Então, o Filho revela o Pai. O Pai estava no Filho. As obras que Jesus fazia, ele deixou claro que era o Pai que fazia por intermédio dele. Então, quando a gente olha para Jesus, para a doutrina, para o ensino de Cristo, quando você olha para o Evangelho, você vê Jesus caminhando, tocando os enfermos, curando os necessitados, amando, pregando a doutrina do Senhor, falando do céu, da morada eterna. Você está vendo o caráter de Deus, tendo uma revelação. É como se fosse ali um relâmpago de manifestação da natureza do Deus eterno. Estava ali em Cristo. Ele era a manifestação e a revelação do Pai. Aonde Cristo estava antes da encarnação? Vamos voltar a isso aqui, já que ele então diz: quem vê a mim vê o Pai. Olha, a Bíblia responde onde Jesus estava. Deus nunca foi visto por alguém. Deus, o Pai, na sua plenitude, nunca foi visto por alguém. Embora você pode achar que tem alguma contradição, porque lá no Velho Testamento a Bíblia diz que Deus conheceu Moisés cara a cara. Aí você fala: mas Moisés não viu Deus assim? Não nessa plenitude. E a Bíblia diz lá que Deus é quem conheceu Moisés, não é Moisés que conheceu Deus. Então, a revelação do Deus eterno é maior do que o ser humano pode suportar. Então Deus nunca foi visto por alguém. Está em João capítulo 18. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Imagina os irmãos, para mim este é um dos textos mais profundos da Bíblia. Você não viu o Pai, mas o Pai enviou o Filho. Este Filho estava no seio do Pai, estava no recôndito do Pai, numa comunhão perfeita com o Pai. Então este Filho tem a aparência do Pai, tem o jeito do Pai, tem o cheiro do Pai, tem o amor do Pai, tem a alegria do Pai. Quando você vê o Filho, você pode dizer: estou vendo o Pai. O Senhor Jesus é diferente de todos os outros mensageiros que já andou por este mundo. Por quê? Porque ele é o único que chega neste mundo e diz assim: eu habito. E escuta, ele não está dizendo que habitava, não. Oh, mas ele veio, né? Pois é, mas agora que você vai entender. Você vai entender que Jesus é singular, a milhares, milhões de quilômetros à distância de todos os outros que já passaram por aqui. Jesus é singular, perfeito. Ele disse: o Filho unigênito que está no seio do Pai. Está, não é estava. Ele já estava no mundo, mas ele está dizendo que está no seio do Pai. Então o Senhor Jesus Cristo vivia e continuou vivendo na mais perfeita comunhão com o Pai. A expressão no seio do Pai expressa a sua relação eterna de comunhão com o Pai. E mesmo estando neste mundo, ele continuava habitando espiritualmente no seio do Pai. É por isso que Jesus queria o tempo todo estar falando com o Pai. Ele pregava, curava os enfermos, passava um dia inteiro fazendo milagre. Quando o dia começava a terminar, a noite começava a vir, ele corria para o monte. Os apóstolos ficavam esperando que ele ia voltar dentro de alguns minutos. Ele passava a noite inteira. O que ele estava fazendo? No seio do Pai. Jesus queria estar com Deus, o Pai. Ele orava e dizia para os seus discípulos: oreis, orem. Ele não apenas então esteve, ele estava e continuou permanentemente no seio do Pai. A expressão usada por João realmente indica que Jesus viveu em permanente aconchego com o Pai. Ele era de fato a expressão do Pai. Quando ele abria a boca, ele estava falando aquilo que estava na mente de Deus. Talvez fosse essa a ideia de comunhão
que João escreveu falando sobre o seio do Pai, que levou João a declinar também no seio de Jesus. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. O discípulo João, o discípulo amado, queria fazer com Jesus o que Jesus fazia com o Pai, que era deitar sobre o seio dele. Tal era a amizade inocente e simples daquele discípulo, que no meio de todos os outros, chegava bem perto de Jesus e deitava sobre ele. E Jesus não dizia nada, porque aquele discípulo, como uma criança, queria estar no seio do seu Pai. O Pai e o Filho coexistem numa perfeita e eterna comunhão. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Adão foi o primeiro representante da raça humana. A sua desobediência foi imputada a todos os homens também. Quando Adão pecou, é como se todos nós tivéssemos pecado ali na sua pessoa. Jesus, ao contrário, obedeceu a Deus em tudo. E naquilo que Adão falhou, Jesus venceu. Então Paulo fez um paralelo entre Adão e Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 18, 19. Você está em Adão ou está em Cristo? Todo homem por nascimento é descendente de Adão. Agora Adão é o homem que fracassou, é o homem que trouxe a ruína, trouxe a maldição do pecado, a doença, enfim, a fraqueza. Jesus trouxe o poder, trouxe a nova vida, trouxe a comunhão, a reconciliação com Deus. Quando a gente nasce por força da circunstância, nascemos ligados a Adão. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você pode transferir esta filiação sua de Adão para Jesus. A Bíblia diz: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é ouvir a palavra de Deus e crer nela. Quando você crê nela, você deixa de ser um descendente de Adão para ser um descendente de Cristo. E lembre-se, Adão é uma vara seca, é um tronco morto. Jesus é a videira verdadeira. Quem está nele dá muito fruto. Jesus disse: porque sem mim nada podereis fazer. Todo fracasso na vida do homem pode ser traduzido: fora de Cristo, está fora de Cristo. Porque quando você está em Cristo, você supera as suas dificuldades, você passa os seus limites, você traspassa as barreiras, porque você está ligado na videira verdadeira, e tem vida, e tem força, e tem poder, que vem de Cristo para você. Você pode experimentar isso no dia a dia, em casa, na família, com filhos, com esposa, com trabalho, com tudo. Aliás, Jesus veio para dar vida abundante, ou vida que abrange todos os setores da existência humana. No passado, o patriarca Jó exclamou dizendo, olha o que Jó disse lá no passado: não há entre nós mediador que ponha a mão sobre nós ambos. Que põe a mão sobre nós ambos. Quem são esses ambos? O ambos, um é você, o outro é Deus. E o Jó está clamando e dizendo: quem é que pode pôr a mão sobre mim e sobre Deus? Quem que pode nos aproximar? Quem pode servir de mediador? Numa tradução da Bíblia usa a palavra árbitro. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Isso realmente era um fato, porém até Jesus vir a este mundo, porque vindo Jesus,
nós passamos a ter um mediador digno, que nos aproxima de Deus, que se compadece de nossa aflição. Sendo Ele Deus, Ele pode interceder junto ao Pai, Ele pode pôr a mão sobre a mão do Pai. Sendo homem, Ele pode sentir as nossas fraquezas e as nossas enfermidades e nos ligar a Deus. Ele pode ser árbitro, Ele pode ser mediador. O primeiro homem, Adão, recebeu uma autoridade delegada de Deus para governar o planeta Terra, mas infelizmente, devido à sua desobediência, perdeu esse direito. E seguindo os princípios da legalidade, Deus respeita esses princípios. Era necessário que um outro homem se levantasse para reaver os direitos perdidos da humanidade. Quem é esse que levanta para reaver os direitos que Adão perdeu? Jesus Cristo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus veio para derrotar o diabo que estava mantendo a humanidade sob cativeiro. Então Jesus é este outro que se levanta para readquirir, para conquistar a autoridade que foi perdida no paraíso. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Ninguém jamais falou desse jeito. E por fim, só Cristo passou por esta vida sem pecar, por isso a morte não pôde ter domínio permanente sobre o seu corpo. Paulo escreveu que a ressurreição de Cristo é a garantia de nossa ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus! A vida em Cristo. A morte foi vencida lá no túmulo, no terceiro dia, no alvorecer do domingo de manhã. Para o crente, morrer é apenas um leve sono, é um dormir em Cristo. A morte é um fato, e como fato ela está ainda operando, mas como poder dominante, ela já foi aniquilada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Este é o brado dos redimidos por Cristo. Os redimidos por Cristo já sabem que a morte não prevalecerá mais sobre a nossa vida para sempre. Para terminar, Jesus Cristo é o varão perfeito de aos Efésios 4,13, é o alvo a ser conquistado em Filipenses 3,14, é o autor e consumador da fé em Hebreus 12,2, é o verdadeiro Deus e a vida eterna em 1 João 5,20, e é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o todo-poderoso de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Nesta conclusão, eu quero te convidar para ficar de pé e quero pedir a todos que louvem a Jesus, que adorem a Jesus, que reconheçam o Senhor Jesus como aquele que é a estrela resplandecente da manhã, a nossa esperança, a nossa alegria. Glória a Deus. Se você se sente desprotegido, Cristo é teu refúgio, Cristo é teu escudo, tua fortaleza. Se você se sente fraco, lembre-se, Jesus disse: vinde a mim, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Se você se sente sozinho, lembre-se que Jesus faz o solitário viver em família. Se você se sente marginalizado e no canto da sociedade, lembre-se que Jesus levanta o pobre do esterco e o coloca para sentar entre os príncipes do seu povo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio trazer esperança. Jesus veio trazer alegria, paz. Você tem que crer, arrisque a crer. E depois escolha os resultados de uma fé que, mesmo vacilante, poderá te levar a uma experiência grandiosa com Deus. Quando eu conheci o Evangelho, eu não sabia nada, não conhecia nada, não sabia nem o que ia dar. Mas eu disse: eu não tenho aonde ir. Esta é a mensagem que me dá uma esperança. Esta é a mensagem que me ajuda a começar a traçar a minha vida de uma forma verdadeira, real e digna. Eu vou confiar. Irmãos, na mesma semana em que eu aceitei Jesus, o Senhor Jesus começou a dar provas de que Ele estava comigo, de que Ele era real, de que Ele estava vivo, de que Ele estava me ouvindo, de que a mão dEle já estava
coordenando as coisas da minha vida. Vem vacilante, vem com dúvidas, vem com temores, vem com medo, vem com fraquezas, vem com vícios, vem, mas não fica no seu lugar. Venha e deixe Jesus tomar conta, deixe Jesus começar a trabalhar na sua vida. Pastor, queria começar mesmo, mas tem muita coisa errada ainda, coisas que eu tenho que pôr no lugar. Você nunca conseguirá pôr a sua vida no eixo sozinho. Você tem que dar a sua vida para Jesus do jeito que ela está. Chegue diante do altar e diga: Senhor, aqui estou eu, aqui está este homem, esta mulher que precisa de Ti, que não consegue caminhar sem o Senhor, que não vai ser feliz sem a graça de Deus. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Tenha ousadia, confie, acredite. E Jesus quer muito você com Ele, porque Jesus te ama de verdade. Eu quero convidar essas pessoas queridas que Deus trouxe hoje aqui, porque alguma coisa estava batendo no seu coração e Deus viu. Porque Deus conhece o pensamento. Há poucos dias, bem poucos dias antes de eu conhecer a mensagem do Evangelho, eu disse sozinho dentro do meu quarto, eu disse: meu Deus, tem dó de mim que eu não aguento mais. Só tinha 4 paredes, ninguém mais, só eu dentro daquele quarto. Naquela mesma semana, Deus providenciou para me dar uma resposta. E essa resposta começou dentro da igreja. Como hoje você está aqui, eu estava também dentro de uma igreja. E um pregador disse: entrega ao Senhor, confia nele e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Naquele dia Deus começou a responder quando eu disse: Deus, tem dó de mim que eu não aguento mais. Deus pegou na minha mão e disse: eu vou te ajudar. Você me clamou, você pediu, eu ouvi. Vem agora aceitar a Cristo, vem receber a bondade de Deus na sua vida, vem entregar seus caminhos ao Senhor. Saia do seu lugar, vem até aqui à frente. Um irmão, uma irmã poderá vir com você. Eu vou pedir a alguns obreiros que dão uma descidinha aqui, por favor, para nós recebermos pessoas que precisam de oração, que precisam de intercessão, que Deus ama. Deus trouxe vocês aqui porque Deus ama. Deus trouxe você aqui porque Deus te quer bem, porque Deus quer ver você feliz, porque Deus quer te ajudar. Pode vir, irmão, pode vir, irmã. Vem mais pessoas nessa noite. Deus trouxe você hoje com propósito. Este é seu dia, a sua hora. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Vamos orar, mas eu estou esperando que mais alguém queira vir. Saia do seu lugar, vem agora. Deus te ama muito. Deus conhece você. Deus sabe que você deseja uma vida nova, uma vida com Deus. Você não sabe por onde começar, não tem problema não. A gente te ajuda, a gente vai ensinando, a gente vai orientando, e você vai conhecer mais o plano de Deus para a sua vida. Vamos orar por eles, irmãos. Levante as mãos para cá. Vidas preciosas para o Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos orando agora por estes irmãos, por estas irmãs, por esses jovens. Nós estamos orando, Senhor, pela transformação, pelo milagre. Nós estamos orando, Senhor, pela manifestação e do poder de Deus para curar, para restaurar, para libertar. Cobre com teu sangue, opera teu milagre, Senhor. Manifesta a tua glória, tua virtude neste lugar, Senhor. Vai tocando corações, vai, Senhor, operando de uma forma real, profunda. Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente. Tu és o Senhor de nossas vidas, Pai de amor, Deus forte, Deus poderoso. Bendito seja o teu nome, Pai Celestial. Vem, Senhor, abençoar estes irmãos que vieram ao encontro da tua palavra nesta noite. Trata, Senhor, esses corações, preenche essas vidas, vai operando segundo a graça de Cristo. Eu vou pedir a todos esses irmãos que estão aqui: vem para cá, irmãos, vem cá, quero orar por vocês. Vem cá, por favor, vem aqui mais perto. Pode vir, irmão, vem irmã também, vem aqui, vamos orar juntos aqui. Deixa eles passarem, por favor. Vem cá, irmãos, por favor, vem cá. Pai Celestial, eu quero orar por essa família, eu quero orar por este casal, eu quero orar por essas vidas. Cobre com teu precioso sangue, vai abençoando o teu filho, vai ministrando a tua paz, a tua alegria, o peso, Senhor, o fardo. Tira agora, libera, Senhor, o poder da graça, a virtude do seu sangue, que cura, que perdoa, que limpa, que dá, Senhor, força para a vida,
que faz, Senhor, teu filho ser forte contra todas as dificuldades, com todos os problemas que surgem. O Senhor é aquele que vai conosco, o Senhor é aquele que ministra a virtude. Eu oro por eles, Pai, eu abençoo a vida desta irmã. Eu peço ao Senhor que sara o coração, sara as emoções, vivifica, Senhor. Enche, Senhor, do teu Espírito, que eles possam, Senhor, ver esta luz brilhar bem forte na vida deles, no lar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, abençoe, guarda agora a tua filha debaixo do sangue de Jesus, vai repreendendo doenças, enfermidades, sai agora. O Senhor Deus cura, o Senhor Deus restaura, o Senhor Deus vivifica, os males são repreendidos pelo nome santo de Jesus. Que hoje esse povo, o Senhor, possa sair daqui dando glórias ao teu nome, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor ouve e atende o clamor dos necessitados. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu peço a tua bênção. Quero orar pela irmã com seu filhinho, chega mais perto, Pai Celestial, em nome de Jesus, meu querido Pai. Aqui está esta mãe com esta criança. O Senhor é tão bondoso, o Senhor é Pai, somos como crianças no teu colo, meu Deus. Vem cuidar desta mãe, desta criança, vem abençoar os passos da tua filha, em suprir suas necessidades. O Senhor ama ela de verdade. Talvez ela tenha perguntado, talvez ela tenha indagado: será que Deus se lembra de mim? Sim, minha irmã, Deus se lembra de você, Deus se lembra da sua vida, do seu filhinho, Deus se lembra. Deus sabe de todas as coisas. Eu abençoo esta criancinha, que ela cresça feliz, sadia, forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cobre com a tua destra, com o poder da tua grandeza e da sua misericórdia. Se alguém não recebeu a oração, vamos louvar o Senhor, vamos louvar. Glória a Deus.